Se você já disse alguma dessas palavras para alguém que morreu, prepare-se para descobrir uma verdade que pode ter prejudicado profundamente a jornada espiritual desse ente querido. Chico Xavier, através das revelações de Emmanuel e André Luiz, nos trouxe alertas urgentes sobre como certas palavras e expressões podem literalmente aprisionar uma alma no plano terrestre, impedindo sua evolução natural e causando sofrimentos desnecessários. Esta não é apenas uma questão de educação espiritual, mas uma responsabilidade sagrada que todos nós temos com aqueles que partiram para o mundo espiritual. Durante décadas de comunicação mediúnica, Chico Xavier recebeu orientações precisas sobre como nossas palavras afetam diretamente os espíritos desencarnados. Emmanuel, seu mentor espiritual, explicou que existe uma ligação fluídica poderosa entre os vivos e os mortos, especialmente nos primeiros momentos após o desencarne. Neste período delicado, que pode durar dias, semanas ou até meses, dependendo das condições espirituais do desencarnado, nossas palavras carregam uma força vibratória capaz de influenciar profundamente o estado da alma que acaba de deixar o corpo físico. André Luiz, o espírito médico que ditou várias obras através de Chico Xavier, forneceu detalhes científicos sobre esse fenômeno. Ele explicou que durante o processo de desencarne, o perispírito, que é o corpo espiritual, ainda mantém ligações magnéticas com o corpo físico e com o ambiente terrestre. Essas ligações são naturais e necessárias para uma transição gradual e harmoniosa. No entanto, quando recebemos ondas mentais carregadas de certas palavras e sentimentos dos encarnados, especialmente daqueles que nos amavam, essas ligações podem se fortalecer de maneira prejudicial, criando verdadeiras correntes que nos impedem de ascender aos planos superiores onde deveríamos estar. Quero compreender essa verdade libertadora que pode transformar a forma como me relaciono com a morte e o luto. A primeira palavra que Emmanuel alertou para nunca dizermos aos mortos é volta. Esta palavra, aparentemente simples, carrega uma força magnética devastadora para um espírito que está tentando se adaptar à sua nova condição. Quando gritamos, choramos ou imploramos para que alguém volte, estamos criando uma corrente mental que puxa literalmente o espírito de volta para as vibrações densas da Terra. Emmanuel explicou que o espírito desencarnado, especialmente se teve ligações afetivas profundas conosco, sente essa chamada como uma força irresistível e muitas vezes abandona os cuidados que estava recebendo no plano espiritual para atender ao nosso chamado desesperado. André Luiz descreveu casos impressionantes de espíritos que ficaram anos vagando próximo aos seus lares terrenos, incapazes de buscar a ajuda de que necessitavam nos centros de recuperação espiritual, simplesmente porque familiares aflitos repetiam constantemente frases como volta para mim, volta para casa, não me deixe sozinho. Estes espíritos, movidos pelo amor e pela compaixão, sacrificavam sua própria evolução para tentar consolar os entes queridos, criando um ciclo vicioso de sofrimento para ambos os lados. O espírito não conseguia evoluir e a família não conseguia se conformar com a partida. A segunda palavra perigosa revelada por Emmanuel é injustiça. Quando dizemos que a morte de alguém foi injusta, que Deus foi injusto, que a vida é injusta, estamos alimentando vibrações de revolta que perturbam profundamente o espírito desencarnado. Emmanuel ensinou que no momento da morte, o espírito está passando por um processo natural de revisão de sua existência terrena e de adaptação às leis superiores. Quando recebe ondas mentais carregadas de questionamentos sobre a justiça divina, esse processo se complica enormemente. O espírito pode começar a duvidar do próprio plano evolutivo que aceitou antes de reencarnar, pode desenvolver sentimentos de culpa por ter causado dor aos familiares e pode resistir ao processo natural de desapego das coisas terrenas.
André Luiz explicou que muitos espíritos ficam presos em estados de perturbação mental porque absorvem as ondas de revolta dos familiares. Eles começam a questionar suas próprias escolhas espirituais, a se arrepender de ter aceitado determinadas provas, e isso cria uma dissonância vibratória que os impede de se sintonizar com os mentores espirituais que vieram auxiliá-los na transição. É como se uma interferência mental constante impedisse que recebessem claramente as orientações que necessitam para seguir em paz. A terceira expressão que devemos evitar é: não consigo viver sem você. Emmanuel alertou que essa frase, embora nascida do amor sincero, cria uma responsabilidade tremenda no espírito desencarnado. Quando ouvimos mentalmente que alguém que amamos não consegue viver sem nossa presença, desenvolvemos uma sensação de culpa e de responsabilidade que nos impede de nos desligar adequadamente do plano terrestre. André Luiz relatou casos de espíritos que se mantiveram artificialmente próximos aos familiares por décadas, tentando dar sinais de sua presença, movidos pela crença de que sua partida definitiva causaria ainda mais sofrimento aos entes queridos. Esta situação é particularmente grave, porque impede que o espírito busque os tratamentos e orientações de que necessita no mundo espiritual. Muitos desencarnados precisam de cuidados especializados, de estudos, de trabalhos específicos para reparar erros do passado ou para se preparar para futuras encarnações. Quando se sentem obrigados a permanecer próximos aos familiares para amenizar a dor da separação, ficam impedidos de buscar essas oportunidades de crescimento. Emmanuel comparou essa situação à de um estudante que, por não querer deixar os pais tristes, abandona a escola e fica em casa, prejudicando sua própria educação e futuro. Nunca estaremos sozinhos nesta jornada de compreensão sobre a vida e a morte. A quarta palavra perigosa é culpa, em todas as suas variações. Quando dizemos que alguém teve culpa pela própria morte, que teve culpa por nos deixar, que teve culpa por não ter se cuidado melhor, estamos alimentando vibrações que podem criar verdadeiros complexos de culpa no espírito desencarnado. Emmanuel explicou que no momento da morte, o espírito está naturalmente passando por um processo de autoavaliação de sua existência terrena. É um momento delicado, onde ele está tentando compreender as lições que aprendeu, os erros que cometeu e os próximos passos de sua evolução. Quando esse processo natural de reflexão é contaminado por ondas mentais carregadas de acusações de culpa vindas dos familiares, o espírito pode desenvolver estados patológicos de autopunição. André Luiz descreveu casos de espíritos que ficaram presos em dimensões sombrias, se considerando indignos de receber ajuda ou de buscar a luz, simplesmente porque absorveram as vibrações de culpa emitidas pelos familiares. Esses espíritos passavam anos em estados de autoflagelação mental, recusando o auxílio dos mentores espirituais porque se consideravam culpados demais para merecer perdão ou ajuda. Emmanuel ensinou que mesmo quando uma pessoa realmente cometeu erros que contribuíram para sua morte, como no caso de suicídios, acidentes por negligência ou doenças causadas por vícios, a postura dos familiares deve ser sempre de compreensão e perdão. O espírito já está enfrentando naturalmente as consequências de seus atos no plano espiritual. Quando adicionamos a isso nossas vibrações de censura e culpabilização, estamos apenas intensificando um sofrimento que deveria ser curativo e transformador, tornando-o destrutivo e paralisante. A quinta expressão extremamente prejudicial é "não aceito" ou "não me conformo". Emmanuel alertou que essas palavras criam ondas mentais de resistência que interferem diretamente no processo natural de evolução espiritual.
Quando um espírito percebe que sua partida não foi aceita pelos familiares, pode desenvolver uma resistência ao próprio processo de adaptação ao mundo espiritual. É como se ele também começasse a não aceitar sua nova condição, criando uma dissonância entre o que é e o que os familiares querem que seja. André Luiz explicou que a aceitação dos familiares é fundamental para que o espírito consiga se adaptar harmoniosamente à vida espiritual. Quando percebemos que nossa partida foi aceita com amor e fé, conseguimos nos desligar mais facilmente das vibrações densas da Terra e nos sintonizar com as frequências mais elevadas do mundo espiritual. Por outro lado, quando sentimos ondas constantes de não aceitação, ficamos presos em uma zona vibratória intermediária, nem totalmente ligados à Terra, nem adequadamente integrados ao plano espiritual. Esta situação é particularmente dolorosa, porque o espírito deseja ardentemente consolar os familiares, mas não possui mais os meios físicos para fazê-lo. Emmanuel comparou essa situação à de alguém que está do outro lado de um vidro grosso, vendo uma pessoa querida sofrer, querendo ajudar, mas impedido de se comunicar efetivamente. O desespero e a impotência que isso gera podem levar o espírito a tentar se manifestar de formas desordenadas, criando fenômenos perturbadores que apenas aumentam o sofrimento de ambos os lados. A sexta palavra que causa enormes prejuízos espirituais é abandono e suas variações. Quando dizemos que alguém nos abandonou, que nos deixou sozinhos, que partiu e nos abandonou, estamos criando vibrações que fazem o espírito se sentir como se tivesse traído uma confiança sagrada. Emmanuel explicou que o amor verdadeiro jamais abandona e que a morte física não rompe os laços afetivos reais. Quando alimentamos sentimentos de abandono, estamos, na verdade, demonstrando que não compreendemos a natureza eterna do amor e da vida. O espírito que ouve mentalmente essas acusações de abandono pode desenvolver uma necessidade compulsiva de provar que não abandonou realmente os entes queridos. André Luiz relatou casos de espíritos que se esgotavam tentando dar sinais constantes de sua presença, movimentando objetos, aparecendo em sonhos perturbadores, criando fenômenos diversos, tudo na tentativa desesperada de provar que não haviam abandonado os familiares. Essa situação impede que o espírito se dedique às suas necessidades evolutivas reais e mantém tanto ele quanto os familiares em estados de perturbação. Emmanuel ensinou que quando compreendemos que a morte é apenas uma mudança de plano de existência, não uma separação definitiva, conseguimos manter a sensação de conexão com os entes queridos sem criar essas correntes de apego prejudicial. O amor verdadeiro é libertador, não aprisionador. Quando amamos alguém verdadeiramente, desejamos sua felicidade e evolução, mesmo que isso signifique aceitar sua partida para um plano superior de existência. Reconheço a importância de compreender estas verdades para ajudar aqueles que partiram. A sétima e última categoria de palavras extremamente prejudiciais inclui todas as formas de desespero e dramatização excessiva da dor. Expressões como "minha vida acabou", "não quero mais viver", "morro de saudades", "a vida não faz mais sentido", criam ondas mentais de tal densidade e sofrimento que literalmente puxam o espírito de volta para as vibrações mais pesadas do plano terrestre. Emmanuel explicou que o espírito desencarnado mantém uma ligação empática com aqueles que ama, especialmente nos primeiros tempos após a morte. Isso significa que ele sente profundamente nosso sofrimento, quase como se fosse seu próprio sofrimento. Quando expressamos desespero total pela vida, o espírito pode desenvolver uma sensação de responsabilidade tremenda por nossa dor. André Luiz descreveu casos de espíritos que abandonaram completamente seu processo de adaptação ao mundo espiritual
para se dedicar integralmente à tentativa de consolar familiares desesperados. Esta situação cria um ciclo vicioso devastador. O espírito, ao tentar consolar o familiar desesperado, absorve parte dessa densidade vibratória e fica impedido de ascender aos planos onde poderia receber a ajuda e orientação de que necessita. Ao mesmo tempo, o familiar, sentindo a presença perturbada do espírito, não consegue encontrar paz nem conformação com a partida. Emmanuel alertou que muitas depressões prolongadas e estados patológicos de luto são causados ou intensificados por essa dinâmica prejudicial. André Luiz ensinou que existe uma diferença fundamental entre sentir saudade amorosa e mergulhar no desespero destrutivo. A saudade que nasce do amor verdadeiro é como uma oração que eleva o espírito desencarnado, dando-lhe forças para sua jornada evolutiva. Já o desespero que nega a vida e dramatiza o sofrimento é como um peso que arrasta o espírito para baixo, impedindo sua ascensão natural. Quando conseguimos transformar nossa dor em oração, nossa saudade em bênção, nossa revolta em aceitação amorosa, estamos oferecendo ao espírito desencarnado o maior presente que podemos dar: a liberdade para evoluir. Emmanuel também revelou a Chico Xavier que existem maneiras adequadas de se comunicar mentalmente com os espíritos desencarnados. Em vez de usar as palavras prejudiciais que mencionamos, devemos cultivar pensamentos e frases que ajudem na evolução espiritual daqueles que partiram. Palavras como "siga em paz, que Deus te abençoe", "estou orando por sua felicidade", "aceito sua partida com amor", "confio na bondade divina", criam vibrações que elevam e libertam o espírito, permitindo que ele busque os caminhos mais adequados para sua evolução. André Luiz explicou que quando usamos palavras de bênção e libertação, estamos criando como que uma corrente de luz que envolve o espírito desencarnado, dando-lhe forças para enfrentar os desafios naturais da adaptação ao mundo espiritual. Essas vibrações amorosas funcionam como cartas de recomendação espiritual, facilitando o acolhimento do espírito pelos mentores e instituições de auxílio do plano espiritual. É como se estivéssemos dizendo aos responsáveis espirituais: este espírito é querido por nós, cuidem bem dele, abençoem sua jornada. Emmanuel ensinou também sobre a importância de transformar nosso luto em oração ativa. Em vez de ficarmos paralisados pela dor da separação, devemos canalizar nosso amor em ações que honrem a memória do ente querido. Praticar a caridade em nome do desencarnado, estudar e divulgar ensinamentos espirituais, ajudar outras pessoas que estão passando pelo luto, são formas de manter uma conexão amorosa com o espírito sem criar laços de dependência prejudicial. André Luiz revelou que no mundo espiritual, os espíritos ficam profundamente emocionados quando percebem que sua passagem pela Terra inspirou os familiares a se tornarem pessoas melhores, mais caridosas, mais espiritualizadas. É como se sua morte tivesse plantado sementes de luz que floresceram em ações de amor. Isso dá um sentido transcendente à existência do espírito e facilita enormemente seu processo de evolução. Sou consciente da responsabilidade que tenho com aqueles que partiram e com aqueles que ainda estão nesta jornada terrena. Emmanuel alertou que essas orientações sobre as palavras que devemos evitar não se aplicam apenas aos momentos imediatamente posteriores à morte, mas podem ser relevantes por meses ou até anos, dependendo das condições espirituais do desencarnado e da intensidade dos laços afetivos. Alguns espíritos conseguem se desligar harmoniosamente das vibrações terrenas em poucos dias, enquanto outros, especialmente aqueles que tiveram mortes traumáticas ou que deixaram assuntos pendentes,
podem permanecer sensíveis às ondas mentais dos familiares por períodos muito mais longos. André Luiz explicou que existem sinais sutis que podem indicar quando um espírito ainda está sendo influenciado por nossas palavras e pensamentos. Sonhos perturbadores repetitivos, sensação constante de presença do desencarnado, fenômenos inexplicáveis na casa, mal-estar em datas significativas, podem ser indicações de que o espírito está tentando se comunicar ou está sendo prejudicado por nossas emanações mentais inadequadas. Nestes casos, é fundamental buscar orientação em centros espíritas, onde médiuns esclarecidos podem auxiliar tanto o espírito quanto os familiares a encontrar uma comunicação harmoniosa e libertadora. Emmanuel ensinou que a educação espiritual sobre a morte deveria ser uma prioridade para toda a família. Quando compreendemos antecipadamente a natureza da vida espiritual, quando estudamos as leis que regem os fenômenos mediúnicos, quando nos preparamos espiritualmente para as inevitáveis separações temporárias, conseguimos enfrentar a morte com muito mais serenidade e sabedoria. Isso beneficia tanto aqueles que partem quanto aqueles que ficam. André Luiz alertou também sobre a responsabilidade especial que têm aqueles que lidam profissionalmente com a morte. Médicos, enfermeiros, coveiros, agentes funerários, sacerdotes, todos estes profissionais estão constantemente em contato com espíritos em processo de desencarne, e suas palavras têm um poder imenso de ajudar ou prejudicar essas almas em transição. Emmanuel recomendou que estes profissionais estudem as leis espirituais e cultivem sempre pensamentos de paz, oração e libertação quando estão exercendo suas funções. As revelações de Chico Xavier sobre as palavras que prendem a alma nos ensinam uma lição fundamental. O amor verdadeiro é sempre libertador. Quando realmente amamos alguém, queremos sua felicidade e evolução, mesmo que isso signifique aceitar sua partida para um plano superior de existência. Emmanuel nos lembra que somos todos viajantes eternos, espíritos em evolução que se encontram temporariamente em diferentes planos de existência. A morte não é um fim, mas uma transformação, uma mudança de endereço cósmico. Que possamos aprender a amar com sabedoria, a nos despedir com bênçãos, a lembrar com gratidão e a esperar com fé o reencontro glorioso que nos aguarda no futuro. Quando compreendemos essas verdades preciosas reveladas por Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz, transformamos nossa relação com a morte e oferecemos aos nossos entes queridos o maior presente que podemos dar: a liberdade para voar rumo à luz infinita que os aguarda nos planos superiores da vida espiritual. Lembre-se sempre, suas palavras têm poder, use-as para libertar, não para aprisionar aqueles que ama.